Saudações canalhas, vida longa e próspera a todos os canalhas, reais, virtuais, terráqueos e alienígenas. Bem-vindos, galera, a mais um episódio Discos para se ouvir de cabo a rabo. De praxe, faça um joinha, compartilhem, se inscrevam, seja um canalha você também. No corpo do vídeo, o Linktree leva você até as portas do infinito multiverso da Confraria dos Canalhas, com dicas e sugestões de boas músicas, boas séries e lero-lero. Vamos lá, galera! Hoje a dica Discos para se ouvir de cabo a rabo é direto do centro do poder com nosso amigo Mr. Drills Anderson, o homem da pílula azul ou da pílula vermelha. Vamos lá, Mr. Anderson, roda a vitrola. Ueba! Tô aqui de novo para falar com vocês sobre música. E sempre que eu penso num disco para colocar aqui no De Cabo a Rabo, eu fico me policiando, falando assim, cara, não vou falar do óbvio e tal. Foi assim com o Clash, o Exile Main Street também. Eu ficava pensando, cara, isso não é óbvio, esse disco não é obviamente super legal e tal. Tem vários pontos, né? Um ponto é que, do jeito que o mundo está hoje, falar o óbvio está sendo muito necessário, né? As pessoas não estão em bolhas de informação que às vezes coisas óbvias não chegam até elas. E outra que são discos antigos e a galera está ouvindo outras coisas, são discos que não estão em destaque, então eu hoje vou falar do óbvio de novo. Um disco seminal, fundamental e que tem que ouvir de cabo a rabo, da primeira à última música. Tommy. The Who. O que é Tommy? Tommy foi um disco que os caras resolveram fazer. O Pete Townshend, né, provavelmente, né, o mentor do negócio. O cara resolveu contar uma história, cara. Né, desde sempre se faz música contando história, né? Tem as óperas aí na música clássica e tal, e o cara fez uma ópera rock. Ele bolou uma história, que é a história do Tommy, e contou essa história com música. Basicamente, tem um incidente sério. O Tommy, quando criança, presencia um assassinato, e os pais dele se juntam com ele, enche na cabeça dele, você não viu nada, você não viu nada, você não ouviu nada, você não viu nada, você não ouviu nada, e o Tommy fica cego, surdo e mudo. Ele tem um problema psicossomático que embota todos os sentidos dele. E tá lá, contando essa história de como que o Tommy encarou isso, como foi a vida do Tommy, como que o Tommy se libertou desse problema, e depois ele vai... cria uma seita, um culto, as pessoas vão seguir o Tommy e tal, e ele vira o rei do pinball, né? Ele se torna o maior jogador de pinball de todos os tempos cara, é louca a história, é meio sem pé nem cabeça. Pô, o cara cego, surdo e mudo vira o campeão do pinball, depois se cura e cria uma religião. Louco demais. Mas é um retrato da época, esse disco é dali, né, composto e gravado em 68 e lançado em 69. Né, a psicodelia estava na crista da onda. E foi isso. Tommy foi uma revolução em vários sentidos. Né, cara, a começar por essa capa bacanaça, que abre um monte de partes aqui, ó, que supostamente ilustram a história, né? Além disso, o formato, né, de contar a história num álbum longo, né, um álbum duplo, e as músicas realmente são encadeadas, a narrativa está presente lá. Se você pega o disco, pega as letras das músicas, que funciona mais ou menos como o programa da ópera, você vai sacando realmente que a história está sendo contada ali naquele disco. Cara, é muito, muito legal até hoje. Eu conheci Tommy da seguinte forma. Ele passou na TV. Eu devia ter lá meus 12 anos de idade. E, pô, vai passar Tommy na TV. Eu já estava nessa de
ir atrás do rock. Rock é um negócio muito legal, rock é muito legal. The Who era um dos maiores nomes do rock que eu conhecia, que eu já tinha ouvido falar. E, putz, vai passar o filme dos caras na TV. Cara, eu vou ver isso. E aí, bicho, eu fiquei acordado até de madrugada assistindo Tommy. Óbvio que ele não passou. Na época, né, o pessoal tinha uma série de preocupações de o horário de exibição e tal. Então ele passou de noitaço, deve ter começado umas 11 da noite, e eu, moleque, fiquei lá, preguei o olho na TV e assisti Tommy e saí assim, caraca, que troço louco, porque além da violência, né, do retrato de abuso em cima do garoto e das consequências desse abuso na vida adulta dele e porra, o uso de droga e o escambau, cara, isso, e passou na TV. Eu quero crer que quando ele passou na TV, pelo horário que passou, etc., como não tem nenhuma cena de violência explícita, não tem, as cenas são todas bem metafóricas, né? O diretor é o Ken Russell, que é um cara que ele não faz filmes cartesianos, lineares, assim. O negócio dele é cheio de metáforas, cheio de coisas que ele conta nas imagens, não nos diálogos, não nas falas, não nas narrações que eventualmente possam ter. O cara trabalha muito com imagem. Então, assim, como não tem nenhuma referência explícita, né, ela depende de um esforço, ainda que não muito, mas de um esforço interpretativo, eu quero crer, eu já assisti Tommy 1 milhão de vezes. Né? Eu vi Tommy na TV, eu vi Tommy quando foi exibido no cinema em BH várias vezes. Sempre que eu soube de uma reexibição de Tommy, eu ia lá e assistia. Depois eu tive o Tommy quando saiu em VHS, eu comprei o VHS. Quando saiu o DVD, eu comprei o DVD. Eu não sei se tem versão dele em Blu-ray. O meu DVD já está capengaço. E sempre assisti, cara. Sempre assisti Tommy. Tommy tem... O filme está nos streaming também. E hoje em dia é fácil de ver. Mas é um filme loucaço. A lot about you and the rest of the group taking drugs, Pete. Does this mean you're usually blocked up when you're actually on stage? No, but it means we're blocked up all the time, you know. Então eu conheci através do filme. Foi anos depois, que eu estava na casa de um amigo e vi essa capa e falei, nossa, que legal isso aqui, que disco é? Porque eu conhecia o disco do filme, né, que tem o cartaz do filme na capa. Eu conhecia já, ouvia, né, cara? Pô, Pinball Wizard com o Elton John era uma das minhas músicas favoritas. E tanto a música quanto a sequência do filme, né? Em que o Elton John vai disputar o campeonato de pinball com o Tommy. É um negócio fantástico. Muito, muito legal mesmo. E aí eu vi esse disco, né, essa capa azul aqui, e falei, cara, que disco é esse? Falei, não, isso aí é o Tommy, só que executado na íntegra pelo The Who, por The Who. Falei, não, bicho. Isso existe? Falei, puta, você tá mal informado. E realmente estava, né? Eu não conhecia o disco. Sentamos nesse mesmo dia e pá, música 1 até o final. As edições antigas, e essa edição aqui, que é uma edição que restaurou a edição original em todos os detalhes, tinha um detalhe interessante, que era o primeiro disco tinha o lado 1 e o lado 4. O segundo disco tinha o lado 2 e o lado 3. Então o que acontecia, cara? Você colocava o disco no toca-disco, o primeiro disco, e o segundo disco junto. Os toca-discos tinham uma haste no meio que você podia empilhar vários discos. Então você colocava o disco com o lado 1 para cima, o disco 2 com o lado 2 para cima. Pá, caiu o disco, tocava, pá, caiu o disco, tocava, você tirava os dois, virava os discos, puta merda, não vai dar. Virava os discos e aí pá, caiu o lado 3, pá, caiu o lado 4. Era muito mais fácil de ouvir e dava a ideia, dava a entender que o disco deveria ser ouvido dessa forma. Acontece isso hoje? Não. Né? Os LPs estão sendo relançados para fetichista. Né? Eu tenho algum fetiche com ouvir o treco em LP, mas hoje nem esses toca-discos que tem empilhamento não existe mais. Aliás, não é legal pro disco, né? Um disco cai em cima do outro e desliza. Sei lá. Mas, né, na época, achava-se interessante e eu ouvi esse disco lá, nessa casa desse meu amigo, nesse dia, de ponta a ponta, e falei, cara, que descasso. E aí eu nunca tive, né? Eu comprei, eu dei uma fita para ele gravar, eu ouvi essa fita durante anos, e recentemente que saiu essa edição aqui, que restaura a edição original, eu achei num site num preço absurdamente barato,
E acabei comprando e tem aqui e escuto bastante. O disco é super legal, é um marco mesmo. E é lógico que, pelo sucesso que o disco fez, a recepção boa que ele teve, os caras foram tocar ao vivo Tommy inteiro. Porque Tommy é tudo. Tommy não dá para ouvir algumas músicas, né? Tem até umas coletâneas aí que tem algumas... Eles pegam algumas músicas do Tommy, pegam Pinball Wizard, pegam Simi Filme e colocam lá no meio da coletânea, mas, cara, ouvir a música fora do contexto é outra coisa. Você pegar o disco, pegar a letra, entender o programa, entender a história e ir seguindo aquilo ali é um negócio fantástico. E aí, é lógico, os caras decidiram tocar ao vivo, vamos tocar o disco inteiro. E, cara, tem esse disco aqui, ó, Live at Leeds. Foi um disco lançado em 70, se eu não me engano, com um show em Leeds. E essa edição aqui, o Live at Leeds é um disco simples. E essa edição aqui é um álbum triplo que tem o Tommy inteirinho. Né? Começa no lado 2 do disco e vai até o fim do lado 3. É lógico que, né, tem passagens instrumentais no Tommy original que foram suprimidas para executar ao vivo. Mas está o Tommy inteiro ao vivo nesse disco aqui, no Live at Leeds. É legal de ouvir também. Também tem nos streaming. Esse disco aqui, ele é difícil de conseguir. Eu custei a conseguir esse disco aqui para comprar. Mas tem no streaming, você consegue chegar lá e escutar Tommy ao vivo. Vai lá, dá uma chance, cara, porque para quem curte rock ou para quem se interessa pelo rock, seja curiosidade mórbida ou interesse acadêmico, o que quer que seja, cara, é super legal. Tommy é super legal. E é para ouvir de cabo a rabo. É para ouvir da primeira à última música. A coerência se perde. A experiência, se você leva a sério, se você está lá para absorver mesmo a coisa, a experiência é diferente quando você escuta o Tommy inteiro. Os remasters são bons. Eu não lembro, o Live at Leeds, quando eu tinha uma edição horrorosa. E realmente o som era muito ruim. Esse remaster aqui é fantástico. E é o mesmo que está nos streaming. Dá para ouvir numa boa, é nítido, é bacana. E o remaster do Tommy também é muito bom. Mas eu lembro do Tommy ser um disco legal já na época, quando eu ouvi. Que deve ter sido ali meados da década de 80. Mas, cara, vale a pena. Pega lá, vai no streaming. Ou compra o disco. Eu acho que os dois discos, o Tommy... o Live at Leeds eu não sei. Mas o Tommy você consegue comprar ele em CD fácil. Até em LP por conta dessa edição que é recente aqui. E, bicho, vale a pena. Vale a pena investir um tempo numa coisa muito legal e que, cara, mexeu com a minha cabeça. Espero que mexa com a sua também. Esse é o recado que eu queria dar. Eu acho que eu fico sempre preocupado de não chover no molhado, mas eu acho que eu não estou chovendo no molhado não. Espero que pessoas que não conhecem Tommy, que não conhecem The Who, usem isso aqui como oportunidade de conhecer e usem essa porta para conhecer essa banda que é fantástica, esse trabalho que é fantástico. Beleza? Gostou? Dá um joinha, indica para os seus amigos. Não gostou? Faz o que você bem entender, indica para os seus amigos. Vai lá, otário. Vai lá ouvir o Drills falar do Tommy. Uma bosta. O cara é um otário. Beleza? Estamos aí e em breve eu tô de volta para falar de mais discos que você precisa ouvir de cabo a rabo. Um abraço. Até! Mais uma tijolada, né, galera? Mr. Anderson agora apelou. Tommy, do The Who, a maior banda de rock and roll de todos os tempos, depois do Led Zeppelin, antes do Led Zeppelin, ou junto ao Led Zeppelin, criou essa obra-prima aí, que é a ópera rock, do rock and roll. A galera mais nova não deve saber nem o que é pinball, mas é só pesquisar que vai dar certo, que é um joguinho da pesada, foi um fliperama, né? No nosso tempo chamava de fliperama. Grande Drills, Mr. Anderson. Dessa vez a pílula foi vermelha, hein? Valeu a dica, moçada, não deixa de curtir. Tommy é obra-prima mesmo, não precisa de ter dúvida não. Mr. Anderson já carimbou a faixa aí pra nós.
Moçada, como sempre, hein? Faça o joinha. Dicas, sugestões e lero-lero no corpo do vídeo. Mr. Anderson, mais uma vez, muito obrigado. Cuidado aí com o centro do poder, que esse troço aí parece um caldeirão que vai explodir qualquer hora. Nós estamos aqui com galo na cabeça, HQ no cérebro e muita música nos ouvidos. Seguimos junto. Vida longa e próspera. Até a próxima, galera. Confraria dos Canalhas. O íconezinho no celular, hein, moçada? Para poder pegar o sininho e saber das novidades. Vamos lá, moçada. Um abraço. Até a próxima. Du, a sua rubro-negra aqui, ó. Valeu. Until the band eventually turns into a cabaret act, which is inevitable. It's ridiculous to say that. I mean, well, that's just